Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Eduarda. Hoje eu e meu grupo a gente veio aqui na Academia ForBuild de Pinhais e a gente vai fazer uma entrevista com uma egressa da Unibrasil. Vem pra cá. Oi, então fala primeiro o seu nome ali pra gente. Meu nome é Bruna Rocha, Qual que é a sua idade? eu tenho 27 anos. E aonde você se formou? Eu me formei na Unibrasil há uns 5 anos. 5 anos? E por que você escolheu a sua formação? Então, na verdade, eu escolhi a área da educação física e também escolhi a área da psicologia, porque nas duas eu gostaria de trabalhar com obesidade e emagrecimento. Uhum. Mas daí, bem nesse término de ensino médio para faculdade, eu acabei fazendo Enem e acabei ganhando uma bolsa. Quando eu ganhei essa bolsa, eu coloquei ali para alguns locais e faculdades e alguns cursos diferentes. E a bolsa que eu ganhei foi uma bolsa do ProUni na Unibrasil de Educação Física. Então, eu acabei cursando Educação Física por esse motivo. E como que foi esse processo, tipo, de formação? Como que você se adaptou? Foi um processo bem difícil, porque eu estava vindo de um colégio público, eu não estava habituada com o ritmo da faculdade em si. Então, o primeiro ano foi muito difícil para mim, realmente, porque a cobrança é muito grande para se formar, né, para formar bons profissionais. Mas, conforme foi passando o tempo, eu fui me adaptando e fui me encontrando na área. Tanto que eu tive uma matéria que o professor Tiago Pimenta, na época, perguntou como que eu me via daqui 10 anos. Eu falei para ele que eu me via como uma referência na área da educação física, principalmente na área de emagrecimento, na área de treinamento, de periodização. E hoje eu posso dizer que eu consegui o que eu queria. E tipo, depois de você ter se formado, você conseguiu se ingressar em trabalho, essas coisas muito fácil? Quando eu estava na faculdade, eu já entrei no estágio, eu comecei a estagiar aqui na ForBio. Na época, eu me formei e consegui entrar como professora registrada, porém acabou entrando a pandemia. E na pandemia todo mundo teve que se adaptar. Então eu acabei migrando para o digital. E no digital deu muito certo, eu acabei largando o trabalho Presencial? presencial e acabei ficando só de home office trabalhando com a internet. Hoje em dia, você prefere trabalhar presencial ou em home office? 100% home office. É muito melhor. E a área de educação física é uma área que permite ter essa visibilidade maior. Hoje eu atendo clientes do mundo inteiro. Eu tenho clientes no Japão, eu tenho clientes no Canadá, eu tenho clientes na Inglaterra. E são coisas que presencialmente eu não poderia ter esse atendimento. E você, tipo, acha que por ser home office, às vezes as pessoas acham que é bem mais fácil, bem, tipo, bem melhor do que presencial? Tipo, como uma senhora de 60 anos. Então, no digital, eu sinto que tem públicos específicos. Uhum. Então, eu não trabalho com idosos, eu trabalho normalmente com uma faixa etária ali de 17 a 50 anos, que é o que me permite Uhum. por conta dessa questão do digital. Só que para quem acha que é mais fácil, gente, eu moro no meu trabalho. Então, Sim. eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho das 6 da manhã até 9 horas da noite. E isso inclui tudo, porque, por exemplo, agora eu vou treinar. Então, agora eu tenho que filmar o meu treino e explicar o meu treino, porque isso também me gera conteúdo e também me gera engajamento e também gera captação de clientes para mim. Então, é como se o tempo todo eu estivesse trabalhando. O meu perfil profissional, eu não estou em casa agora, mas eu ainda estou trabalhando, porque toda a minha Sim. imagem vende. E você já pensou em trabalhar com outra coisa além de academia? No esporte, às vezes com preparador físico, alguma outra área? Eu acho que cada um tem um dom, assim, sabe? Eu Uhum. já entrei na faculdade sabendo que eu gostaria de trabalhar com emagrecimento, porque é isso que sempre fez meu olho brilhar. Então, ai, vai ter que trabalhar com luta. Não vou. Ah, vai ter que trabalhar com dança. Não me imagino. Porque cada pessoa tem o seu jeito. Eu sempre fui mais introvertida, sempre gostei de atendimento individual. Então, se me Uhum. colocasse para colocar uma aula coletiva, como luta ou como dança, acho que seria um enorme desafio para mim. Seria um espaço onde eu ficaria bem limitada. E antes mesmo de você começar a fazer a faculdade, você já treinava, já tinha esse convívio com a academia para você já gostar? Então, como eu sempre tive problemas com o meu corpo, isso sempre foi uma questão para mim, eu comecei a treinar muito cedo. Com 14 anos eu já estava na academia. Só que os profissionais não eram tão bons, principalmente antes que não tinha essa questão desse filtro. Então, os Sim, comentários sobre o corpo era sempre muito pesado. E aí eu olhava aquilo e eu ficava extremamente indignada e pensava: poxa, falta profissional bom. Mas sim. se falta profissional bom, serei a profissional boa, entendeu? E aí isso acabou me motivando para ser uma profissional que eu sou hoje. E eu acho que isso te motivou muito com os feedbacks, essas coisas sobre os seus alunos que você recebia até mesmo antes mesmo de se formar, às vezes em estágio obrigatório, essas coisas? Com certeza. Ter essa vivência na área de educação física, porque isso já faz 13 anos, faz muito tempo. Sim. E vivenciar isso e ter contato com profissionais mais antigos
me fez ter esse toque de como não tratar uma pessoa, como não comentar sobre o corpo dessa pessoa, o quanto isso realmente pode machucar alguém. E aí você acaba tendo um outro tratamento com os seus alunos, sabe? Você começa a ver a pessoa além do corpo dela, além de alguém que quer emagrecer ou que quer ganhar massa magra, porque isso é muito superficial. A pessoa normalmente tem uma motivação muito maior e muito mais profunda, que normalmente é um tópico mais sensível e delicado. E você fez alguma pós-graduação? Eu fiz alguns cursos depois que eu me formei, porque a faculdade te dá um geral de tudo, mas quando você já se forma, você já sabe mais ou menos a área que você quer atuar. Então, eu fiz uma formação em emagrecimento e comportamento alimentar, para entender como que era a questão da compulsão alimentar, entender um pouco mais dos transtornos alimentares, anorexia, bulimia, vigorexia, que também é uma coisa que acontece muito hoje, mas poucas pessoas falam. Fiz uma formação em periodização de treinamento, fiz outra periodização também, fiz outra formação em periodização de treinamento. Basicamente foram essas três. E agora eu estou em uma voltada mais para a área do fisiculturismo. E você acha que, principalmente nessa área, tem muito profissional ruim? Nossa, com certeza. Com certeza. Assim, encontrar um profissional bom que é difícil. Porque eu levo a questão do treino muito a sério. Muito a sério, mais do que tudo. E é muito fácil você encontrar profissionais que usam aplicativos e copiam e exportam treinos para outras pessoas. E aí as pessoas ficam frustradas. Nossa, eu odeio academia. Nossa, eu estou perdendo meu tempo. De fato, você pode estar perdendo seu tempo porque você está fazendo um treino ruim. Mas não é a academia que é ruim, não é o treino em si que é ruim. É realmente o profissional que você escolheu para te acompanhar que não é tão eficiente assim. Porque se você começa a ter resultado, você começa a se animar para continuar fazendo. E quando você falou que você gostava muito de academia, você acha que, tipo assim, a gente profissional dessa área, a gente precisa de um resultado pra gente começar a aplicar para os alunos? Eu acho que você não precisa de um resultado estético, mas você precisa ter paixão por aquilo que você está fazendo. Porque a pessoa percebe quando você está ali por estar e quando você ama aquilo que você faz. Quando você realmente se dedica para aquilo. O aluno consegue ver o brilho no seu olho aplicando o treino ou qualquer aula, enfim. Então tá bom. Essa foi uma das nossas respostas da nossa egressa, da Unibrasil. Agora a gente vai passar a palavra para o nosso amigo Victor, tá? Olá pessoal, eu sou o Victor, eu vou dar sequência às perguntas aqui, e a pergunta que eu queria te fazer é para quem está entrando agora. Quais sugestões você dá para ser um bom profissional nessa área? Estejam no digital, com certeza. Com certeza, o mundo é do digital, o mundo é do Instagram, do TikTok. Você tem que estar no presencial, você tem que estar online, porque é a única forma de você captar mais clientes e dobrar a sua renda. Porque o salário trabalhando numa academia é muito baixo, é muito pequeno para você conseguir manter seus custos de vida. Mas quando você vai para o digital, a sua captação aumenta e conforme as pessoas vão vendo o seu trabalho, vão aumentando também a percepção de valor. Enquanto maior a percepção de valor, mais você pode cobrar pelo seu trabalho. E quando você fala dos profissionais, em quem você se espelhou para poder ser uma boa profissional hoje? Assim, hoje eu tenho uma inspiração gigantesca no Gustavo Castro, que é uma das maiores referências de treinamento e periodização na área do Brasil hoje. Ele é realmente sensacional. E se você olha o trabalho dele, é algo que enche o seu olho. Mesmo sendo profissional, mesmo fazendo curso com ele, tendo o mesmo conhecimento que ele teve acesso, ele ainda seria uma pessoa que eu escolheria para trabalhar comigo, para ser o meu professor, de tão bom que ele é. E quando você decidiu, quero ser o diferencial na vida dos meus alunos, qual que foi a sua tomada de decisão inicial? Tipo, seu pontapé para estar aqui hoje? Nossa, com certeza foi a questão dos transtornos alimentares. Nessa época que eu comecei a treinar, eu tinha várias questões com o meu corpo e eu era muito elogiada por estar emagrecendo, mas emagrecendo a que custo? Então, hoje eu entendo que tem que tomar muito cuidado com esse feedback que você dá para o aluno, porque às vezes você pode estar simplesmente incentivando um transtorno alimentar, que foi o que aconteceu comigo. E quando eu entrei porque eu tive vários transtornos, mas acabei tendo compulsão alimentar e comecei a ganhar todo o peso de volta. Então, as mesmas pessoas que me elogiavam, profissionais na época, foram pessoas que me criticaram, perguntando por que eu estava engordando, por que eu estava ficando daquele jeito. Então, ter esse tipo de feedback, tanto positivo, incentivando um transtorno alimentar, quanto negativo, também incentivando outro transtorno alimentar, foi algo que eu pensei, bom, eu vou atuar nessa área e eu vou mexer com motivações muito pessoais. Então, eu não posso fazer da mesma forma que fizeram comigo. Porque é muito cruel, né? Sim. E essa questão das mídias, sempre tem comentário positivo e negativo. E como que você trata cada um dos dois lados? Comentários positivos eu gosto, comentários negativos eu silencio. Porque da mesma forma que tá na internet,
Se eu desligo, simplesmente não acontece. Então pode ter 1000 críticas ali. Se eu decido que aquilo não vai afetar minha vida, eu simplesmente excluo, bloqueio e vida que segue. Porque ainda assim a parte positiva é muito grande, é muito maior. E quando você começou ali, a gente sempre tem que fazer algumas escolhas, algumas decisões ao longo da nossa carreira. Quais foram as que você teve mais dificuldade no início para estar aqui hoje? Nossa, foram tantas dificuldades. A primeira dificuldade que eu enfrentei foi a questão de migrar de um colégio público para uma faculdade particular, onde o ritmo era completamente diferente. A segunda dificuldade foi realizar 2 estágios. Eu estagiava aqui de domingo a domingo e estagiava em mais um local e fazia faculdade, então era muito difícil, muito difícil. E aí eu andava de ônibus, eu pegava 4, 5 ônibus por dia. Meu salário dava para eu pagar minhas passagens de ônibus e era isso. Aí, logo depois me formei, veio a pandemia, tive que migrar para online e era muito difícil me expor e colocar meu rosto, assim, porque as pessoas que começam a consumir nosso conteúdo são pessoas que estão à nossa volta e você percebe o olhar de julgamento. Então, era mais uma coisa que eu tinha que lidar. A outra coisa era a questão da incerteza, porque quando você começa a trabalhar no online, você acaba não tendo tanta certeza assim do seu salário. Então, aqui, por exemplo, eu sabia que todo dia 10 ia cair pelo menos R$ 700. E no online era uma coisa mais incerta. Então, além disso, eu teria que lidar com a questão de guardar dinheiro para me precaver caso acontecesse alguma coisa. Todo dia 10 eu sabia que ia cair o dinheiro e trabalhando no online não é dessa forma que acontece. Então você tem que estar sempre, poxa, ganhei R$ 1.000, eu preciso guardar R$ 500, porque eu não sei se mês que vem vai ter. Só que conforme você vai trabalhando com isso, eu trabalho com isso há mais de 5 anos, você acaba tendo clientes fixos e as pessoas acabam te indicando, e esse marketing boca a boca é extremamente importante para nossa área. E hoje, você se consegue manter com o tanto que você recebe? Com certeza. Nossa, com certeza. Aí você consegue, trabalhando no online, você consegue captar mais clientes, você consegue ganhar mais. Então, você começa ganhando, eu comecei ganhando R$ 3.000 na época da pandemia, que já era um dinheiro muito bom, e o limite é o infinito, assim, né? E para quem está hoje entrando nessa área, e aí para quem vai sair, está se formando, quais sugestões você tem a dar? Se mantenha sempre atualizado. Sempre, 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 sempre. Coisas que eu aprendi durante a minha graduação hoje, porque a área da saúde, ela tá sempre se atualizando. Então, coisas que eu aprendi na área, quando eu estava me formando, hoje já não valem tanto assim. E aí, sempre vem conteúdo novo e as pessoas te cobram, porque como hoje tem TikTok, todo mundo vê tudo pelo TikTok. Então, um aluno chega para você com uma informação falando, olha só, peguei essa informação aqui falando que B7 não funciona. O que você acha sobre isso? E se você não está atualizada, você não consegue dar uma resposta para aquele aluno. Porque se ele já viu esse vídeo, ele já pesquisou, ele já sabe. E hoje, com inteligência artificial, ele pergunta tudo lá. Então é óbvio que ele vai te confrontar. E se as respostas não baterem, grandes chances de você perder um pouco da sua credibilidade. Você tem alguma palavra aos professores e quem estava com você durante essa caminhada na universidade? Com certeza, eu tive alguns professores que me marcaram, e pode ser que eu esqueça de alguns, porque faz tempo que eu me formei. Mas a professora Jucimara, de Psicologia, foi a primeira que abriu meus olhos, assim, quanto aos transtornos alimentares e a área de Educação Física. O professor Sérgio, que é simplesmente sensacional, que trouxe a questão do treinamento. Tiago Pimenta, também outro professor sensacional. Camille, que me ajudou no meu TCC, que realmente foi um trabalho muito difícil, fazendo vários estágios na época. É muito difícil você se manter resiliente e não desistir. Teve também o Rodrigo Prado, que também é um professor excelente, um professor sensacional, um professor que você consegue sentar, conversar e realmente trocar conselhos. A professora Thais também, que era coordenadora na época. E para finalizar, quais momentos mais marcantes você teve, desde quando você entrou na faculdade até o momento atual? Primeiro dia de aula, com certeza, foi a realização de um sonho, ter ganhado a bolsa, ter dimensão de que eu estava vivendo aquilo, porque como eu não tinha a chance, isso é muito real, eu não tinha a menor chance de fazer uma faculdade, porque realmente é muito caro e era muito fora da minha realidade. Então, o momento mais marcante da minha vida inteira foi ter ganhado a bolsa, foi ter entrado no site e ter ganhado uma bolsa 100% integral na Unibrasil, que é uma faculdade de referência. Segundo momento mais marcante foi esse que o professor Tiago Pimenta perguntou como que eu me via daqui 10 anos. E ele olhou para mim e ele falou: Nossa, teu sonho é bem possível. Continua nessa que vai funcionar. E realmente funcionou. O último momento mais marcante na faculdade foi a apresentação do meu TCC, que foi com uma colega. A gente fez uma pesquisa de campo falando sobre corpo, mídia, como que as redes sociais influenciavam na percepção do corpo das meninas que consumiam pela questão da comparação, enfim. Meu ponto mais marcante também foi quando eu fiz meu primeiro R$ 10.000. Porque foi um mês, assim, que eu olhei e falei assim, gente,
como assim eu fiz 10 mil reais trabalhando em casa? Foi realmente algo que eu fiquei muito emocionada, que eu fiquei, nossa, funciona. Tudo que eu conquistei tem dado retorno. E um dos últimos momentos mais marcantes que eu passei foi de ter. Minha mãe tinha um sonho, eu fui lá e consegui pagar por esse sonho dela. Então, muito obrigado pela atenção e essa foi a nossa entrevista.